Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre principais elementos de jogos aplicados em campanhas eleitorais. Para iniciar a conversa, eu gostaria de ler com você a parte preliminar à nossa introdução. E dessa maneira, nós vamos conseguir nos aprofundar na temática. O texto diz o seguinte, veja comigo. Os elementos de jogos, quando aplicados de forma inteligente, podem transformar campanhas eleitorais, tornando-as mais envolventes e eficazes, né, dentro aqui dessa abordagem. Nós vamos explorar alguns dos principais elementos de jogos utilizados em campanhas eleitorais, juntamente com exemplos práticos que nós podemos apontar. A primeira questão que eu trago é a questão da recompensa e incentivo. Nós conseguimos aplicar e obter resultados incríveis. Vamos ler juntos? Oferecer recompensas tangíveis ou simbólicas pode estimular o engajamento dos eleitores. Por exemplo, uma campanha pode premiar os eleitores mais ativos com brindes exclusivos, convites para eventos especiais ou o reconhecimento público. Recompensas e incentivos são estímulos, né, oferecidos aos eleitores como forma de reconhecimento por seu engajamento e contribuição para a campanha. Essas recompensas elas podem ser tangíveis, como brindes físicos ou benefícios concretos, como convites para eventos especiais ou simbólicos, como reconhecimento público ou menções nas redes sociais. Então vamos trazer aqui a abordagem desses elementos, né? Os brindes exclusivos. As campanhas elas podem oferecer brindes exclusivos, como camisetas, adesivos, botões personalizados ou outros itens promocionais para os eleitores mais ativos. Esses brindes não apenas vão incentivar a participação, mas também servem como uma forma de promover a identidade da marca política. Os convites para eventos especiais, é possível convidar os eleitores, né, para que eles possam participar de comícios, debates exclusivos ou encontros com o candidato. Essa oportunidade de interação direta pode aumentar o senso de pertencimento e comprometimento dos eleitores com a campanha. Reconhecer publicamente os eleitores mais ativos nas redes sociais, nos eventos, pode incentivar outros a se envolverem também. Isso pode ser feito por meio de menções individuais, destacando suas contribuições para a campanha, ou por meio de ranking ou premiações especiais para engajar uma quantidade cada vez maior do público. Outra questão importante é a competição e ranking, né? Fazendo aqui esse aporte da competição. A criação de competições entre os eleitores com um ranking para acompanhar o desempenho pode gerar um senso de urgência e incentivar a participação cada vez maior do público. A competição e os rankings envolvem a criação de desafios entre os eleitores, como a divulgação de um ranking que acompanha o desempenho de cada participante em tempo real, seria o ideal. Essa abordagem cria um ambiente competitivo saudável, onde os eleitores são incentivados a se esforçarem para alcançar uma posição de destaque na classificação. E aí nós temos alguns elementos que nós poderíamos colocar, né, os desafios específicos. As campanhas, elas podem lançar desafios específicos, como a arrecadação de fundos, compartilhamento de conteúdo, recrutamento de voluntários ou a participação em eventos. Esses desafios eles são projetados para engajar os eleitores e motivá-los a contribuir ativamente para a campanha. Os rankings eles podem ser atualizados em tempo real, permitindo que os eleitores acompanhem a sua evolução, o seu desempenho, de uma forma simultânea. Isso cria um senso de urgência e competição saudável, incentivando os eleitores a aumentar o envolvimento para conseguir subir cada vez mais a sua posição. Além da competição em si, as campanhas podem oferecer recompensas ou reconhecimento especial para os participantes mais bem classificados. Isso pode incluir prêmios tangíveis, como brindes, convites para eventos, reconhecimento público nas redes sociais ou o reconhecimento em eventos da campanha, para que dessa maneira nós possamos atingir esse retorno, né, do nosso público. Vamos seguir, falar sobre interatividade e feedback. O próximo texto diz o seguinte, veja comigo. Permitir que os eleitores interajam com a campanha de maneira significativa e recebam feedback em tempo real pode aumentar
o envolvimento e a satisfação do público. A interatividade refere-se à capacidade dos eleitores de participarem ativamente da campanha, enquanto o feedback envolve o fortalecimento e o fornecimento de informações imediatas sobre as suas ações ou opiniões. Juntos, esses elementos criam uma dinâmica de comunicação bidirecional entre os eleitores e a campanha, permitindo uma experiência mais rica e envolvente. As campanhas podem promover enquetes e pesquisas online para coletar as informações, as opiniões, o feedback dos eleitores sobre questões políticas específicas. Essas ferramentas permitem que os eleitores expressem suas opiniões de forma rápida e fácil, enquanto fornecem à campanha insights valiosos sobre as preferências e preocupações do eleitorado. Após participarem das enquetes ou outras atividades interativas, os eleitores eles recebem feedback imediato sobre os resultados. Isso pode incluir a divulgação dos resultados da enquete em tempo real, juntamente com as análises e informações sobre as tendências observadas. A interatividade, o feedback, também pode ser personalizado de acordo com as preferências e características individuais dos eleitores. Por exemplo, as campanhas elas podem segmentar os eleitores com base nos seus interesses políticos ou localização geográfica e oferecer enquetes e conteúdo sob medida para cada grupo. Dessa maneira, nós conseguimos gerir aqui os recursos de uma forma satisfatória. Vamos falar sobre a narrativa? Storyline? O próximo item. Narrativa e storyline. Criar uma narrativa envolvente e persuasiva em torno da campanha pode capturar a atenção dos eleitores e tornar a mensagem muito mais memorável. A criação de narrativa certamente promove diversos recursos que nós conseguimos gerir. Por exemplo, as campanhas elas podem identificar histórias reais de eleitores ou comunidades que foram impactados positivamente pelas políticas ou pelas ações do candidato. Essas histórias elas podem ser utilizadas para ilustrar os valores e objetivos da campanha de uma maneira tangível e emocionalmente envolvente. As campanhas elas também podem criar personagens fictícios ou baseados em histórias reais para representar diferentes segmentos do eleitorado. Esses personagens podem ser utilizados para desenvolver enredos complexos e envolventes que ressoem com as preocupações e aspirações dos eleitores. O uso da narrativa pode ser aplicado, integrado com os elementos da gamificação da campanha, como desafios, recompensas, competições. Isso permite que a história da campanha seja incorporada de forma organizada, e atrelada à experiência de jogo, tornando essa história muito mais imersiva e impactante para os eleitores dentro dessa abordagem que nós estamos colocando. Eu quero seguir mais um pouquinho com você e pensar sobre a personalização e customização. É o próximo aspecto e dessa maneira nós conseguimos caminhar aqui para o nosso encerramento. E o texto base diz o seguinte: permitir que os eleitores personalizem sua experiência de campanha pode aumentar o senso de pertencimento e identificação com a causa. Dessa maneira a gente consegue atingir esses objetivos. A personalização, ela refere-se à adaptação da experiência de campanha para atender às preferências e características individuais dos eleitores, enquanto a customização envolve a criação de elementos únicos e exclusivos que refletem a identidade e interesse do eleitor. Juntas, essas estratégias criam uma experiência mais envolvente e significativa para os eleitores, aumentando seu envolvimento e identificação com a campanha. As campanhas podem oferecer aos eleitores a oportunidade de criar avatares ou personagens virtuais personalizados que representem suas características e preferências políticas. Esses avatares podem ser utilizados em jogos, fóruns ou redes sociais da campanha, permitindo que os eleitores expressem sua identidade política de maneira criativa e única. As campanhas elas podem fornecer opções de escolha e preferência aos eleitores em relação aos tipos de conteúdo ou atividades ou recompensas que desejam participar. Isso permite que os eleitores personalizem sua experiência de campanha de acordo com seus interesses e preferências individuais, aumentando assim
a sua motivação e o engajamento. As campanhas, elas podem oferecer feedback personalizado aos eleitores com base em suas interações e participação na campanha. Isso pode incluir mensagens de agradecimento, reconhecimento público ou recomendações personalizadas de futuras atividades, criando assim uma experiência mais individualizada e gratificante para os eleitores. As campanhas podem adaptar o conteúdo e as mensagens de acordo com as características demográficas, preferências políticas ou histórico de interações dos eleitores. Isso garante que o conteúdo seja relevante e significativo para cada eleitor, aumentando sua conexão emocional e identificação com a campanha e, dessa maneira, atingindo aí os objetivos propostos. Finalizando, eu gostaria de pensar com você sobre os benefícios dessa prática. O primeiro benefício que eu poderia colocar é o engajamento personalizado. A personalização e a customização permite que os eleitores se sintam mais conectados e engajados com a campanha, pois as suas preferências, os seus interesses individuais, eles são levados em consideração. Segundo item importante, a identificação com a causa. Ao permitir que os eleitores expressem sua identidade política por meio da customização e personalização, a campanha cria um senso de pertencimento, identificação com a causa, aumentando assim a sua lealdade e apoio. Terceiro item, relevância e significado. Uma experiência personalizada e customizada torna o conteúdo da campanha mais relevante e significativo para os eleitores, aumentando a sua motivação para participar e contribuir para a campanha. Ou seja, a personalização e a customização são estratégias poderosas para a gamificação e esse princípio permite que os eleitores tenham uma experiência muito mais individualizada e significativa, aumentando dessa maneira o engajamento e a identificação com a causa política. Nós chegamos ao final dessa nossa conversa e eu gostaria de fazer a ponte para o tema da próxima aula, que vai ser falar sobre a aplicação da narrativa storyline para engajar os eleitores. Eu te vejo lá para que a gente continue a nossa discussão e o nosso processo de aprendizagem. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!